Olá a todos, meu nome é Eliseu, sou professor de língua portuguesa dos terceiros anos. Estou aqui para falar com vocês sobre as atividades dessa semana que estão no caderno Aprender Sempre do aluno, ainda no volume 1. Eu vou mandar novamente no grupo de WhatsApp, mas se você quiser pode retirar na escola. E na aula passada, para quem não fez, segundo bimestre, hashtag 1 vídeo, pode olhar aí. Reabertura falava-se das estratégias de argumentação. O que são estratégias de argumentação? Quando você tem uma ideia, quando você vai expor uma ideia, você defende, você apresenta fatos, informações, opiniões sobre sobre esse fato, sobre o seu ponto de vista, para sustentar o seu ponto de vista. Você vai argumentar. Olha aí, a reabertura de parques é positiva e deve ajudar a população a superar o confinamento. Para Márcia Furquim de Almeida, reabertura de parque acarreta menos perigos e mais benefícios que a liberação de outros estabelecimentos. Experiência internacional reitera. Então essa tal de Márcia Furquim de Almeida vai defender aí essa ideia e é o argumento aí. Foi isso que foi feito na aula passada. E falando de curadoria, o que quer dizer isso? Quem é essa Márcia Furquim de Almeida? Será que ela só pegou um vídeo, um celular, gravou um vídeo, expôs a opinião dela e aí ela está dizendo afirmando aquela ideia de reabertura de parques? Então nós temos que saber de onde vem essa pessoa, qual instituição ela representa, se é uma instituição respeitável, porque hoje em dia todas as pessoas criam informações e a maioria delas são falsas, elas não se sustentam. Então, gente, isso foi na aula passada, estratégias de argumentação. E aí o que nós vamos estudar essa aula? Fundamental para que você aprenda a escrever as suas redações argumentativas, principalmente as do vestibular, argumentativas, dissertativas. Então você tem que aprender a lidar com o quê? Olha lá em cima, estabelecer as relações lógico-discursivas. Estabelecer as relações lógico-discursivas, analisando o valor argumentativo dos conectivos. O que quer dizer isso? Relações lógico-discursivas, ideias diferentes, que tenha lógica. Esse conectivo é nada mais, nada menos do que a conjunção, as conjunções. Vou mostrar para vocês como isso funciona. Eu vou ler aqui o texto com vocês, que está aí, ó, Quarentena, como cuidar da saúde mental dos idosos em isolamento, por Maiara Ribeiro. É um texto expositivo que vai expor uma ideia, porém ele também é argumentativo porque apresenta aí alguns argumentos, vocês vão ver. A pandemia do novo coronavírus se espalhou pelo mundo e, para conter a disseminação do vírus, uma das principais medidas é o isolamento social. Olha só, a pandemia do novo coronavírus se espalhou pelo mundo, é uma ideia, ela se espalhou pelo mundo. E esse E é um conectivo, esse E faz uma ligação de duas ideias, porque qual que é a outra ideia? Para conter a disseminação do vírus, uma das principais medidas é o isolamento social. Então são os conectivos, ou seja, o que o seu seja está fazendo aqui? Ele é uma conjunção, é um conectivo, ele está ligando aqui, ó, ou seja, o isolamento social, ou seja, vou explicar para você, tem a ideia de explicação, cada conectivo, conjunção, ou seja, portanto, para que, cada um tem um sentido diferente. Então olha só, ou seja, eu estou explicando, ou seja, as pessoas devem ficar em casa a maior parte do tempo possível. No entanto, ó, a pessoa deve ficar a maior parte do tempo possível, isso é uma ideia, isso é um discurso lógico-discursivo aqui, é lógico e discursivo, perdão. Então, ó, no entanto, o isolamento pode causar algumas consequências, ou seja, ó, a maior parte do tempo possível você deve ficar em casa, é uma ideia. No entanto, ou seja, tem aí um porém, tem aí uma contradição. O isolamento pode causar algumas consequências negativas na saúde mental. E aí você tem mais um conectivo, por quê? Explicando, ó. Veja como são duas ideias diferentes. Pode causar algumas consequências negativas na saúde mental, pode causar consequências. Mas as pessoas podem se sentir sozinhas. São duas ideias diferentes, mas o porquê une essas duas ideias.
Pode causar porque as pessoas podem se sentir sozinhas ou mais ansiosas do que o normal. Para quem já sofre de um transtorno mental, como depressão, o confinamento pode facilitar o agravamento do quadro. Essa questão é especialmente importante no caso de pessoas idosas. Essa questão, o que está fazendo essa questão? Está retomando o parágrafo anterior, olha aqui, ó, para quem já sofre de um transtorno mental, o isolamento, tudo que foi levantado lá, ele fala essa questão aí, ó, que está aí. É especialmente importante no caso de pessoas idosas, que são os principais grupos de riscos vulneráveis, desenvolver complicações pelo Covid. E por isso, ó, o principal grupo de risco vulnerável a desenvolver complicações pela Covid é uma ideia. 19. Precisam ficar totalmente isolados é outra ideia. Por isso liga essas duas ideias. É uma conjunção, ele está explicando, ele está dando uma verdade, por isso, ele está dando uma explicação, né? Está dando uma explicação para você. Então você vê como que as conjunções são importantes, os conectivos são importantes na consolidação de um texto argumentativo. Você tem de usar as conjunções, porque elas vão opor as ideias, no entanto, elas vão explicar, ou seja, elas vão relativizar, por um lado, ou no Brasil, ou no exterior. Então você vai ter de usar as conjunções. Vamos terminar o último parágrafo aqui. Essa questão é especialmente importante no caso de pessoas idosas, Em muitos casos, elas sentem a falta da interação social, do contato com familiares e amigos, ficando mais tristes e ansiosas. Vale lembrar que devido à fácil transmissão do coronavírus, a recomendação das autoridades no momento é manter o distanciamento social. Portanto, então você tem mais uma conjunção ligando as ideias aí, que é conclusão, olha, ou seja, estou concluindo, portanto, se você vive com pessoas do grupo de risco, e principalmente se você é obrigado a sair de casa durante a quarentena, evite o contato do próximo com essas pessoas, com beijos e abraços. Quando forem fazer alguma atividade juntos, busque manter certa distância da pessoa e não se esqueça de lavar bem as mãos e limpar as maçanetas da porta ao chegar em casa. Então você percebe? Então esse texto ele é construído, ele tem várias ideias que se opõem quando ele fala no entanto, ele explica, ou seja, ele retoma a ideia anterior, essa questão, ou seja, essa questão aqui passada. Então as conjunções são fundamentais na construção de sentido, na construção do texto argumentativo, no objetivo da aula que está lá, que é estabelecer relações lógico-discursivas, ou seja, uma lógica das ideias, analisando o valor argumentativo, porque cada um argumenta de uma forma. Olha só as questões que vocês têm de fazer. Sobre o texto a partir da discussão com os colegas, responda: quais recursos linguísticos, palavras, expressões você identificou no texto com a função de conectar as ideias, frases e parágrafos? São as conjunções que eu acabei de falar, você vai colocar elas aí. Você vai analisar, pense nas funções que elas têm. Elas são importantes para vocês escreverem, desenvolverem as suas redações, beleza? Olha só na B aqui, ó. Apesar de se tratar de um texto informativo, a argumentação implícita, o que quer dizer implícito? Dentro do texto há uma argumentação, há uma ideia sendo defendida ali? Tem sim, você pode ver e você pode dar os exemplos, beleza? Aí você deu os exemplos aí do lado. Escolha 4 conectivos do texto e faça uma análise de seus efeitos de sentido, que sentido que eles têm, isso que é o efeito de sentido, vocês vão encontrar essa expressão muito em provas, de que forma eles conectam as ideias, como que você acredita que cada um daqueles que eu coloquei para vocês, no entanto, ou seja, todos eles que estão lá, por quê, para quem, essa questão, por isso, que conectam duas ideias diferentes, qual é o sentido que eles têm? Dê uma analisadinha nas conjunções, elas são muito importantes. Escreva um parágrafo explicitando sua opinião sobre os efeitos psicológicos que você imagina terem sofrido os idosos durante a pandemia. Utilize conectivos para ligar suas ideias. Então você vai escrever, vai defender uma ideia, olha, por um lado, os idosos sofreram um isolamento forçado, incompreensível num primeiro momento, que causou uma grande pressão, no entanto, uma grande pressão psicológica. No entanto, aí você vai usar o conectivo. No entanto, esse isolamento se fez necessário porque, e você vai explicar e tem de usar os conectivos.
Aula 5 ali, ó, consequências do Covid-19. Analisar os efeitos semânticos produzidos pela coordenação e subordinação, que nada mais é do que os conectivos. Vamos rapidamente. Você vai ler que a Alemanha vai pagar os 300 euros para cada criança do país. Então você vai ver aqui qual é a função dos conectivos. O ministro da Economia da Alemanha, Peter Altmaier, anunciou que o governo vai pagar 300 euros, cerca de R$ 1.700, por criança para cada família. Além de... Ou seja, ele está acrescentando aí, está acrescentando algo, esse conectivo acrescenta mais uma ideia, cortar alguns impostos, são duas ideias diferentes. Ele fala que vai pagar 300 euros e ele só vai cortar alguns impostos, mas o além de liga de uma forma essas duas ideias. Isso é o papel de efeitos de sentido, esse é o efeito que a conjunção tem. O plano é fazer mais dinheiro circular na Alemanha e assim... reacender o consumo para que as empresas se recuperem da crise gerada pela pandemia. Então você também vai ver aí qual é a função do e assim. Nova Zelândia anuncia não ter mais casos de Covid-19. Pega o Google, pesquise as conjunções, dá uma pesquisada, isso tem que ser pesquisado. Conjunção tem que ser aprendido, entendeu? Não é só para você fazer a lição, para entregar a nota. Conjunção é algo que você usa na sua argumentação diária. Por isso, olha essa conjunção aí, por isso você deve estudar. No entanto, é uma escolha sua. Olha só, eu liguei duas ideias, no entanto, entendeu? Essas coisas. Vamos lá, Nova Zelândia anuncia não ter mais casos de Covid-19. O país declarou em 8 de junho estar oficialmente livre do novo coronavírus. Não existe registro de novos casos há 17 dias e, está adicionando uma ideia, a última pessoa a contrair a doença não apresenta sintomas há 48 horas. Com isso também é uma conjunção. As restrições ainda existentes na Nova Zelândia foram suspensas, apesar de... Então você tem mais uma conjunção que é concessiva. Ó. Eu posso deixar você sair hoje à noite, seu pai vai dizer para você. Apesar de você ser irresponsável. Não sei se você é responsável. O país ainda não pretender abrir suas fronteiras completamente. Então você vai aí fazer o exercício 2 também. Destacar os termos, dividir as ideias, como está pedindo ali, ó, dividir o texto para você entender como que há uma oposição de duas ideias que em muitos momentos elas são independentes, algumas vezes são subordinadas, uma depende da outra para existir. Mas eu posso falar assim, ó, vou viajar e trabalhar muito. Uma ideia não depende da outra, viajar e trabalhar muito, mas o E liga as duas. Então algumas dependem, outras não, entendeu? E aí você vai explicar aqui no exercício 3, ao conectar as duas orações, cada palavra ou expressão cria um efeito de sentido, quer dizer, que sentido que ele tem. É diferente quando você usa um ou outro conjunção. Então você vai explicar qual é o efeito de sentido que tem, além de, e assim, para que, apesar de, procure lá a função que ela tem, se ela tem finalidade, se ela explica, se ela opõe ideias, cada um tem uma função. Esse é o papel das conjunções, entendeu? Exercício 4, explica a diferença de efeito de sentido. Olha só a diferença de efeito de sentido. O plano é fazer mais dinheiro circular na Alemanha para que as empresas se recuperem da crise gerada pela pandemia. Muito bem. O plano é fazer mais dinheiro circular na Alemanha. Ideia 1. Ainda que as empresas não se recuperem da crise gerada pela pandemia. Tem aí a negação, né? Não, que muda muito, se recupere, não se recupere. Mas o para que, circular mais dinheiro, para que, ou seja, é uma finalidade que ele está dando, para isso. Agora se você falar ainda que, é uma concessão, ó, mesmo que as empresas não se recuperem, eu dou essa concessão para você. Que é a mesma função lá do caso quando você vai sair, ainda que seja irresponsável. Entendeu? Não vai sair daí, vai se ferrar. Então é o seguinte, tô falando com seu pai quando vocês vão discutir essa questão, estou fazendo uma questão hipotética. Mas vamos voltar aqui. Entenderam como é que é? Conjunção. Qual é a finalidade que elas têm, qual é o efeito de sentido que elas produzem dentro do texto argumentativo. O que é um texto argumentativo? Que apresenta fatos, opiniões, conclusões, opiniões e teses, ideias que defendam aí um ponto de vista, beleza? É isso aí, espero que vocês compreendam. Mande as tarefas para mim no caderno bonitinho, fotografa, dê o like, siga o canal e nós logo estaremos juntos. Até a próxima, valeu!